Senhor presidente, convidados que nos assistem e cadeiras vazias desse plenário, eu não tive a oportunidade de voltar a essa tribuna ontem na discussão da lei de drogas e que me parece mais do mesmo. Nós tivemos aqui uma discussão altamente demagógica e altamente superficial sobre um problema terrível e vamos continuar na semana que vem. Espero ter a oportunidade ainda nesse plenário de expor claramente as ideias que defendo, que vão na contracorrente de muita coisa que foi dita aqui, mas eu acredito nelas profundamente como fruto de mais de 20 anos de estudo sobre esse tema. Eu gostaria de comentar os aspectos do que foi discutido aqui ontem. Em primeiro lugar, a questão de uma maior penalização dos traficantes. Eu sou linha dura em matéria de segurança e de combate à criminalidade violenta e à criminalidade armada. Acho que o Brasil é um dos países do mundo que mais dá colher de chá para assassino. Eu sou chocado, por exemplo, com a situação dos assassinos do jornalista Tim Lopes, que saíram da cadeia em 4 ou 5 anos por progressão de pena. São coisas que têm que acabar na nossa legislação. Mas eu faço uma distinção muito clara entre os envolvidos em atos de violência e partícipes de quadrilhas armadas, que é uma situação completamente diferente de um grupo de 4 meninos consumidores de drogas que, num determinado momento, são presos, tratados como pequenos traficantes e que agora vão poder ser condenados a mais de 8 anos de cadeia. Vejam bem, são jovens, não têm envolvimento em violência, envolvidos na questão de drogas, teriam que ser reeducados, teriam que ter assistência de saúde e psicológica para isso, mas não, vão para a cadeia, vão para a universidade do crime, onde serão violentados, onde serão jogados no meio de pessoas violentas e quando saírem da cadeia, porque vão sair, possivelmente com progressão de pena, possivelmente muito menos tempo do que aquilo que foram condenados, sairão assaltantes, sairão pessoas violentas, sairão pessoas ressentidas. Então, na verdade, ao penalizar pequenos traficantes com penas mais longas, aquilo que aparentemente é uma maior severidade com o tráfico, de fato, é a preparação de novos soldados para o tráfico armado. É uma medida contraproducente, é uma medida inócua. Ela não vai alcançar os fins que o triunfalismo de alguns senhores parlamentares aqui acham para concluir. Deixa eu concluir. Ter aumentado a pena, de fato, isso vai resolver o problema das drogas do Brasil. Quando o problema das drogas, ele é insolucionável, a não ser pela via que eu defendo, que é a via da legalização controlada. Em relação a isso, ouvimos aqui o deputado Osmar Terra dizer que não funcionou, que os resultados não foram bons. Os resultados não foram bons comparados com o quê? A Holanda persegue políticas de descriminalização há mais de 30 anos. Como que você mede o sucesso ou fracasso? Dizendo se havia mais ou menos pessoas consumidoras de drogas leves hoje do que naquela época? Não. Se perguntando se aumentou a quantidade de assassinatos, se aumentou a corrupção, se aumentou a violência na sociedade provocada pelas drogas. E essas decresceram radicalmente. Não existe uma solução boa para o problema das drogas. Existem soluções piores e soluções menos piores. Hoje em dia, nós vimos que a quantidade de pessoas que morrem em decorrência da guerra econômica das drogas é 100 vezes maior do que a quantidade de pessoas que morrem pelos efeitos químicos, pelos efeitos de intoxicação das drogas. Então, a prioridade é acabar com o império do crime, cuja base logística é o comércio das drogas e as fortunas que eles conseguem acumular em cima da droga ilegal. Evidentemente, e vou pedir mais um último tempo para concluir, evidentemente, os colegas e muita gente, a maioria das pessoas na nossa sociedade, para concluir, se preocupa se, na hipótese de uma legalização controlada, os seus filhos, eventualmente, não terão
mais acesso às drogas. Essas pessoas que têm essa justa preocupação, e agora eu vou concluir mesmo, têm essa justa preocupação, eu digo, em primeiro lugar, droga em qualquer cidade pequena, média ou grande no Brasil, qualquer jovem consegue a hora que quiser. Discussão não é essa. A discussão é saber se nós temos na nossa família uma pessoa com esse problema, a gente prefere que ele possa sair de uma farmácia, ser atendido por um profissional que vai desaconselhá-lo ao consumo, vai lhe indicar um tratamento e vai lhe vender uma substância, digamos, segura, ou se ele vai comprar a droga na mão do bandido armado, se ele vai alimentar o crime violento, se ele vai contribuir para a compra massiva de metralhadoras, granadas e outros armamentos que vão ser usados ali em assaltos e conflitos que matam muito mais, 100 vezes mais, do que os efeitos de intoxicação nocivos dessas mesmas drogas.